milionário fica surpreso ao ver a mendiga negra chegar com a filha na entrevista. Era um dia ensolarado e o brilho do sol parecia iludir os passos de Bianca Santos enquanto ela atravessava as portas imponentes da empresa Almeida e Prado. O lugar exalava riqueza e sucesso. Paredes envidraçadas refletiam o céu azul. E os funcionários, todos bem vestidos, se moviam como se dançassem em um balé corporativo. Com a pequena Lia em seus braços, Bianca sentiu um aperto no peito. O olhar desaprovador da recepcionista e os sussurros das outras candidatas a atingiram como facadas. Olha só uma mãe solteira! De onde ela surgiu? Murmuravam. Ela respirou fundo, tentando ignorar as vozes que ecoavam na sua mente como um mantra. Era um desafio difícil, mas ela precisava da oportunidade. Desde que se separou, a vida tinha sido um turbilhão. O ex-parceiro, Júlio, ainda era uma sombra. Uma lembrança amarga que se recusava a desaparecer. A imagem dele vinha como um flash, lembrando a dor. Ora, Lia, ela faria qualquer coisa. Enquanto esperavam, Lia puxou sua blusa com os olhinhos curiosos. Mamãe, você vai ser uma princesa na empresa? Bianca sorriu, segurando as lágrimas. Estou tentando, amor. Mas mesmo princesas têm dias difíceis. Olhou ao redor. A sala de espera era um espetáculo de mulheres preparadas. Maquiagem impecável, roupas caras, e ela ali, com seu vestido simples e uma flor de papel presa no cabelo. Um falso sorriso brotou em seu rosto. Quando foi chamada para a entrevista, seu coração disparou. Ao entrar, encontrou Rodrigo Prado, o CEO enigmático, de sorriso encantador e olhar penetrante. Ele não era apenas um milionário qualquer. Havia algo nele que exalava compaixão. O ambiente era formal, mas o jeito dele parecia quebrar o gelo. Olá, Bianca! Como você está? Oi, eu tô bem. A voz dela tremia. Mas ao começar a falar sobre suas experiências, cada palavra brotava de um lugar profundo dentro dela. Desde a adolescência, ela sempre havia comprado e vendido coisas na sua vizinhança, organizando bazares para ajudar os vizinhos e, sem perceber, tinha desenvolvido um talento para vendas e marketing. Cada história que contava parecia acender uma luz no rosto de Rodrigo. Ele a escutava de forma intensa, como se estivesse absorvendo cada palavra. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Júlio entrara. Seu olhar era como um relâmpago prestes a desabar. Bianca, eu preciso falar com você. A tensão no ar era palpável. Rodrigo olhou para Bianca, esperando uma reação. O tempo parou. O que aconteceria agora? Qual seria a próxima decisão a ser tomada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala era palpável. O coração de Bianca parecia que ia sair pela boca. Júlio, seu ex-parceiro, estava ali, na cara dela, como um fantasma que não queria deixá-la em paz.
O aroma de seu perfume caro e familiar preenchia o ar, e os olhares das outras candidatas se dirigiram a eles, como se tivessem se tornado. Estou em uma entrevista. Bianca tentou manter a calma, mas a dor na sua voz traiu sua fragilidade. Lia, em seus braços, olhava para o pai com confusão e medo. Quem é ele, mamãe? As palavras inocentes da menina cortaram o ar gélido da situação. Eu sou alguém que precisa conversar com sua mãe, querida. Pode me dar um minutinho? Júlio forçou um sorriso, mas era um sorriso vazio. Rodrigo, o CEO, observava a cena com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Ele se levantou lentamente, como um homem que tenta intervir em uma briga de rua. Esse não é o momento certo, senhor. Mas Júlio não estava ali para se retirar pacificamente. Bianca, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É sobre a nossa filha. A voz dele ecoava na sala, causando murmúrios e olhares de desaprovação. O silêncio era tão intenso que podia-se ouvir o batimento do coração de Bianca. Ela sentiu o estômago revirar. O que ele queria agora? O que mais ele poderia fazer? Com as mãos tremendo, ela olhou para Rodrigo em busca de um apoio invisível. Mas à medida que o olhar dele se cruzava com o dela, um lampejo de preocupação emergiu. Deixe-me falar com ele, sussurrou Rodrigo, já se movendo na direção de Júlio. Antes que ele pudesse alcançar o ex-parceiro, algo inesperado aconteceu. A porta dos fundos se abriu violentamente e uma mulher entrou correndo, parecendo um furacão. Seus olhos estavam arregalados de pavor. Júlio, você não pode fazer isso! A mulher ergueu as mãos, como se estivesse tentando proteger Bianca e Lia do que quer que fosse que trouxesse consigo. Júlio virou-se abruptamente, sua expressão mudando de determinação para completo choque. Naira, o que você está fazendo aqui? A voz dele tremeu, como se as lembranças do passado começaram a se desfazer, como se todo o seu entendimento de seus relacionamentos estivesse desmoronando diante de seus olhos. Rodrigo ficou imóvel, absorvendo a situação, enquanto a tensão aumentava. O rosto de Júlio estava pálido e a expressão de desespero agora dominava seu olhar. Lia, ainda nos braços de Bianca, começou a chorar, reforçando a complexidade da confusão familiar que a cercava. Bianca sentiu o mundo girar ao seu redor. Tudo o que conhecia estava mudando. Como ela poderia ser apenas uma mãe lutando por sua filhinha em um mundo imenso e cruel, quando na verdade a realidade a esmagava com uma revelação devastadora? O que significava ser mãe, afinal? E quem era realmente Lia? A sala parecia escurecer ao redor dela, enquanto sussurros e olhares açoitavam sua alma. Sem saber qual passo dar, Bianca ficou ali, no meio do caos, presa entre o passado e o futuro. Uma certeza de que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a ser destruído. A mãe verdadeira! Suas palavras dançavam no ar, carregadas de incredulidade. O murmúrio da sala aumentou como uma onda, e todos pareciam absorver a reviravolta. Lia apertou ainda mais o braço da mãe, insegura, e Bianca a olhou, tentando transmitir segurança em meio ao caos. Essa não é a hora nem o lugar, Mayra! Gritou Júlio, o rosto vermelho e a voz trêmula. Havia um medo pálido em seus olhos, algo que não era comum nele. O que estava acontecendo? A mente de Bianca girava, perguntando-se como aquela mulher poderia ser a mãe verdadeira da filha que sempre acreditou ser sua. A dor e a confusão eram palpitantes em seu peito. Eu não vim para brigar, mas é a hora de revelações. A mulher avançou, deixando claro que não recuaria. Você tem direito de saber a verdade, Bianca.
Lia não é só sua. Bianca sentiu suas pernas ameaçarem fraquejar. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O olhar dela se voltou para Rodrigo, que parecia tão surpreso quanto todos ao seu redor. A expressão dele, uma mistura de pena e determinação. Calma, Mayra. Precisamos sair daqui e conversar, disse ele, tentando restaurar alguma ordem. Não, você não entende. A verdade é que... As palavras de Mayra se perderam no tumulto crescente. A tensão era palpável. Mães, filhas, ex-parceiros, segredos. Era um verdadeiro labirinto de emoções. Bianca respirou fundo, tentando não explodir. Afinal, o que ela realmente sabia sobre o passado? Mayra prosseguiu, sua voz mais forte agora. Ela foi adotada. Júlio e eu fizemos um acordo. Você nunca soube. Meus pais a adotaram em segredo e nós dois fingimos que era seu. O impacto da revelação foi como um golpe na cara. Bianca sentiu o mundo rodar. Adotada? O nó na garganta impediu de respirar. A sala de espera continuava a murmurar, mas a mente de Bianca estava em choque. Por que ninguém a tinha contado isso? O que mais ela não sabia? Bianca, entende? Sofremos, mas eu tinha meus motivos. Eu não podia ser mãe na época, Mayra gritava, e a dor em sua voz era visível. Então, tudo isso foi uma mentira? Bianca sussurrou, a incredulidade transparecendo. Lia não é minha filha biológica! A sala pareceu entrar em uma espécie de silêncio nervoso, mantendo todos os olhares fixos nela. Júlio, por outro lado, observou a cena com uma máscara de desespero. Mayra, você não devia ter vindo. Agora ela vai ficar confusa e... Ele não conseguiu completar a frase. O ar estava pesado e cada respirar parecia um desafio. Rodrigo, percebendo a gravidade do momento, fez um movimento para tocar no braço de Bianca, mas ela recuou. Não quero saber de você agora. As palavras dela foram rasgadas pela dor e confusão. Ela estava perdida. E Lia observava tudo com olhos arregalados, tentando entender. De repente, um novo elemento. A porta se abriu novamente. Desta vez, mais devagar. Um homem misterioso entrou, com uma expressão grave e um olhar intenso que todos notaram. Ele segurava um envelope plasticado. Desculpem a interrupção, mas você precisa ver isso. Sua voz era firme, mas carregava uma urgência palpável. Todos os olhares se voltaram para ele. O homem aproximou-se, entregando o envelope a Bianca com a expressão tensa. O que seria? Uma revelação ainda mais devastadora? Os sussurros aumentaram. Bianca sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que estava escrito ali poderia mudar tudo novamente. E o que mais a vida tinha reservado para ela ali, naquele momento insano? Bianca, abra! A voz de Rodrigo se fez ouvir, mas os olhos dela estavam fixos no homem enigmático e no envelope. O que mais restava para ela descobrir? E ao mesmo tempo, quem realmente era Lia na história toda? Bianca hesitou, o envelope tremendo em suas mãos. A sala estava em silêncio, todos segurando a respiração, e a tensão era quase palpável. Ela abriu o envelope, suas mãos suando. Dentro encontrei um documento,
O coração dela disparou. Era um laudo de DNA. Olha! O que é isso? A voz de Rodrigo era baixa, cautelosa. O ambiente ficou mais denso, como se um peso invisível tivesse caído sobre todos. Bianca retirou o papel e leu em silêncio, seus olhos se arregalando à medida que as palavras começaram a fazer sentido. Não pode ser, ela sussurrou, a mente girando. As constantes quedas, a verdade que se escondia nas sombras. Fui tomada por uma onda de emoções. A sala ao redor parecia ficar desfocada. A única coisa que importava era aquele documento. Bianca, qual é o resultado? Júlio estava inquieto. Sua voz tremia, mas havia um brilho de alívio, como se estivesse esperando que tudo isso fosse apenas um jogo. Mas a verdade estava se desenrolando diante dela. Lia não é minha filha. As palavras escaparam da boca dela como um sussurro cortante. O choque se espalhou pela sala. Uma onda de murmúrios iniciou entre as poucas mulheres que ainda observavam, seus rostos se contorcendo em confusão e espanto. Não, isso não é possível! O que você está dizendo? Mayra levantou a voz, a raiva brotando. Mas antes que alguém pudesse reagir, Rodrigo se aproximou. Deixa falar, Mayra. Isso pode mudar tudo! Bianca sentiu a saliva seca na garganta. O que mais estava prestes a ser revelado? Suas mãos tremeram ao verificar o laudo novamente. O nome da mãe biológica estava lá. Um nome que não reconhecia. A sala tinha ficado em um completo caos. Quem é essa pessoa? Ela perguntou, secando as lágrimas que ameaçavam escorregar. Uma voz grave se fez ouvir, e todos se viraram para aquele homem enigmático que havia entrado. Eu sou o advogado da sua mãe biológica, ele disse, sem rodeios. Os olhares se viraram, a incredulidade enchia o ar. Ela pediu para que eu entregasse isso a você. Havia segredos que precisavam ser revelados. Bianca olhou para ele, confusa. Minha mãe biológica? O que você quer dizer com isso? A pressão nas suas têmporas aumentou. Cada batida do coração parecia ecoar. O advogado entregou um novo envelope. Este contém todas as informações que você precisa. Sua mãe, ela está viva. Um grito abafado saiu da boca de Júlio. Você estava escondendo coisas. Como pode? Ele parecia prestes a explodir, os músculos tensos e os punhos cerrados. A expressão de Mayra mudara de raiva para preocupação. A sala tornava-se um campo de batalha emocional. Bianca se sentia tonta, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Você está dizendo que tem uma mãe a mais? Que eu não sou realmente filha de quem pensava? Ela questionou, as palavras se misturando com cada respiração acelerada. Sim, a sua mãe biológica fez um acordo para proteger você, disse o advogado, agora mais calmo. Suas palavras eram como um bálsamo em meio ao caos. Havia circunstâncias que mudaram o curso das suas vidas. Agora, ela quer conhecer você. Para explicar, Bianca estava perdida. O que isso significava? As perguntas se acumulavam, cada uma mais confusa que a anterior. A sala ecoava em murmúrios. O que aconteceu com a sua vida? O que significava tudo isso? Júlio e Mayra trocavam olhares de reprovação e desespero. E Lia, lá, como um raio de luz, olhando, sem entender. Nós precisamos ir, Bianca. Isso não é o que eu imaginei para você. Júlio gritou,
Mas era tarde. A vida dela estava mudando rapidamente. Não havia como voltar. Eu tenho que ver, saber quem é ela. As palavras escaparam com uma determinação assustadora. O que a vida estava reservando para ela? Lia puxou o vestido da mãe, empurrando-a suavemente. Mamãe, quem é a vovó? A inocência da criança cortou a tensão no ar. Bianca olhou para Lia. O nó na garganta apertou. A sala estava escura e, pelo jeito, a luz estava longe de voltar. O advogado estava prestes a falar novamente, mas a agitação se intensificou. Bianca, acabou de chegar uma mensagem. Algo muito urgente sobre a sua mãe. Todos se viraram para ele e a sala ficou em completo silêncio novamente, apenas antecipando o suspense de uma nova revelação. O que viria a seguir? Bianca estava paralisada. A respiração estava pesada. O advogado tinha acabado de entregar um envelope que poderia jogar tudo em caos. O murmúrio da sala era como um eco de tempestade, as pessoas se movendo em sussurros. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia falar. A verdade estava quase ao alcance das mãos, e um frio percorreu sua espinha. Rodrigo, a preocupação desenhada em seu rosto, deu um passo à frente. O que é essa mensagem urgente? Sua voz era firme, mas seus olhos estavam cheios de questionamentos. O advogado, com seu olhar sério, pôs as mãos nos bolsos antes de soltar um suspiro profundo. É sobre sua mãe biológica, ela está em perigo. A sala ficou ainda mais silenciosa. O que isso significava? Perigo? Bianca murmurou, o coração acelerado. O advogado assentiu, seu semblante sombrio. Ela está sendo ameaçada. Alguém a está procurando e pode afetar você e Lia. Bianca sentiu o chão tremer sob seus pés. Não! Não pode ser! Uma onda de pânico começou a surgir. Já não bastava a confusão sobre quem realmente era Lia. Agora, sua mãe biológica estava em perigo? E o que isso significava para a sua própria vida? Você precisa agir rápido! O advogado continuou. Ela quer encontrar você antes que seja tarde demais. Júlio entrou na conversa. O que você sabe sobre isso? Quem está ameaçando? A tensão em sua voz era palpável, e as memórias do passado pareciam ser preenchidas por um novo medo. Uma pessoa ligada a um antigo conflito, o advogado explicou. Há segredos que precisam ser revelados, e a verdade está prestes a emergir. A sala continuava abafada, todos os olhares em Bianca, que agora se sentia como se estivesse prestes a afundar em um abismo. Justamente quando um raio de compreensão estava prestes a surgir, a porta se abriu novamente. E desta vez, uma mulher entrou. E não era qualquer uma. Era uma mulher que Bianca reconhecia. Uma figura familiar, que tinha vivido em sua memória, mas que nunca tinha se materializado na realidade. Mãe? Bianca exclamou, sentindo o coração disparar. Mas então, antes que qualquer palavra pudesse ser trocada, outro homem, feroz e determinado, entrou na sala. Ele devia ter pelo menos 1,90 m, com uma expressão intensa, carregando uma aura de perigo que fez todo mundo recuar. Eu não quero que ninguém se aproxime dela, gritou o homem, e a atmosfera mudou instantaneamente. Ele parecia estar ali para destruir, e todos sentiram a gravidade da situação. A sala virou um campo de batalha instantâneo. Você não pode fazer isso! Rodrigo deu um passo à frente com a intenção de proteger Bianca.
Mas a tensão era tão palpável que Bianca sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. "Quem é você?" ela gritou, com a voz trêmula, olhando bem para o homem que parecia ter vindo do nada, mas que carregava consigo a escuridão de muitos segredos. "Eu sou quem pode acabar com tudo isso", ele respondeu, com uma voz gélida. "E quem você realmente é será a chave para desvendar toda essa confusão." Os olhares se cruzaram. A sala inteira estava em suspense, enquanto Bianca tentava juntar as peças do quebra-cabeça que parecia impossível. Lia sussurrou para a filha, que estava segurando a mão dela com força, ainda sem entender. O homem misterioso então lançou um olhar profundo para ela. "Você realmente não tem ideia do que está por trás de tudo isso, tem? Prepare-se, porque a verdade que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor." O ar pesado estava carregado de um sentimento opressivo. Bianca se sentiu menor do que nunca, no centro de um furacão emocional. "E se eu não quiser saber? E se eu preferir viver na ignorância?" A pergunta escapou, mas a resposta já estava sendo revelada em cada expressão ao seu redor. Silêncio absoluto. A tensão crescendo e todos pareciam saber que algo grande e devastador estava prestes a acontecer. "Desculpe, mas você não tem escolha", disse o homem com um sorriso enigmático, enquanto o coração de Bianca afundava na incerteza. A revelação estava a um fio de ser puxada, e naquele momento ela percebeu que as decisões que tomaria nos próximos minutos poderiam ser definitivas. O que a esperava? O tempo estava se esgotando, e antes que pudesse entender a gravidade do que estava prestes a acontecer, tudo ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. Bianca estava paralisada, a respiração pesada. A tensão na sala era palpável, como se o próprio ar estivesse sobrecarregado com promessas de revelações aterrorizantes. O homem diante dela, com um olhar penetrante, parecia ser a personificação de todos os segredos guardados à força. "Você realmente não tem ideia do que está por trás de tudo isso, tem?" Sua voz era grave e fria, e Bianca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não só está viva, mas também está em perigo." Um murmúrio crescente na sala deixou claro que todos estavam prestando atenção. O coração de Bianca disparou. O que isso significava? Por que ela não sabia? O que mais escondiam dela? E então, no meio da tensão, alguém gritou. Era Lia com um olhar de medo. "Mamãe, quem é esse homem? O que está acontecendo?" O pânico nos olhos da filha fez o mundo de Bianca desmoronar um pouco mais. Ela queria proteger Lia, mas era incapaz até de proteger a si mesma. "Silêncio!" O homem com a presença ameaçadora gritou, sua voz cortando a sala como uma faca. "Eu não estou aqui para brincar. Estou aqui porque há muito em jogo." Todos os olhares se viraram para ele e a tensão aumentou. Ele se virou para Bianca, suas palavras agora mais suaves, mas ainda intimidantes. "O que você não sabe é que Daniela, sua mãe biológica, fez um pacto. E esse pacto está prestes a ser rompido." A sala ficou em profundo silêncio. Bianca sentiu suas pernas fraquejarem. "Pacto? Que pacto?" O nó na garganta apertava cada vez mais. O advogado, que havia estado calmo até então, começou a ficar agitado. "Isso é mais complicado do que parece. Ela tem inimigos poderosos que não hesitarão em fazer o que for preciso
para evitar que você descubra a verdade. Júlio, que já estava inquieto, interrompeu. Quem são esses inimigos? E por que tudo isso está acontecendo agora? Sua voz estava repleta de ansiedade, e Bianca percebeu como o passado deles estava interligado em um enredo confuso e perigoso. Foi então que, como se o universo quisesse adicionar uma pitada de caos à situação, um barulho forte irrompeu do lado de fora. O som de uma frenética frenagem de pneus encheu a sala, fazendo todos se virarem. A porta da sala se abriu de um chute. Um grupo de homens armados entrou, com expressões ferozes, como se tivessem vindo direto de um filme de ação. "Pegue-a!" um deles gritou, apontando para Bianca. O caos instaurou-se. Todos começaram a gritar. Rodrigo tentou proteger Bianca e Lia, mas a sala rapidamente transformou-se em um campo de batalha. O homem que havia chegado antes, aquele que alegava ser o advogado, recuou para proteger-se, enquanto os homens armados se aproximavam. "Não, não!" Bianca gritou, segurando Lia firmemente em seus braços. Ela sentiu uma onda de adrenalina percorrendo-se a corpo. "O que vocês querem?" Sua voz era quase um sussurro, o medo e a determinação se misturando em seu olhar. "Queremos a verdade!" um dos homens respondeu, seu sorriso revelando um coração sombrio. "E você vai nos ajudar a encontrá-la." O suspense era insuportável. O que estava acontecendo? Bianca sentiu o coração acelerar. Uma tempestade de emoções a dominando. E, em meio a tudo isso, uma nova revelação começou a surgir em sua mente. Por que ela, a filha adotiva, estaria tão alinhada com a história da sua mãe biológica? O que mais sua família, seu ex-parceiro e até mesmo Lia poderiam saber que ela ainda não tinha descoberto? A sala virou um turbilhão. As pessoas gritando, o som de tiros ecoando. E no meio do caos, a última coisa que Bianca ouviu foi o grito de Lia chamando por ela. E a certeza de que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. O que seria dessa verdade que a cercava? O que mais estava prestes a ser revelado? O peso dessas perguntas pairava no ar, enquanto a escuridão cercava o que antes parecia ser uma vida normal. Bianca estava paralisada, a respiração pesada. A tensão na sala era palpável, como se o próprio ar estivesse sobrecarregado com promessas de revelações aterrorizantes. O homem diante dela, com o olhar penetrante, parecia ser a personificação de todos os segredos guardados à força. "Você realmente... Não!" Sua voz era grave e fria, e Bianca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antes que ela pudesse responder, o advogado cutucou o silêncio com um ar sombrio. "Bianca, é uma questão de vida ou morte. Sua mãe biológica, ela não só está viva, mas também está em perigo." O murmúrio crescente na sala deixou claro que todos estavam prestando atenção. O coração de Bianca disparou. O que isso significava? Porque ela não sabia o que mais escondiam dela. E então, no meio da tensão, alguém gritou. Era Lia, com um olhar de medo. "Mamãe, quem é esse homem? O que está acontecendo?" O pânico nos olhos da filha fez o mundo de Bianca desmoronar um pouco mais. Ela queria proteger Lia, mas era incapaz até de proteger a si mesma. "Silêncio!" O homem com a presença ameaçadora gritou, sua voz cortando a sala como uma faca. "Eu não estou aqui para brincar. Estou aqui porque há muito em jogo." Todos os olhares se viraram para ele, e a tensão aumentou. Ele se virou para Bianca, suas palavras agora mais suaves, mas ainda intimidantes.
O que você não sabe é que Daniela, sua mãe biológica, fez um pacto. E esse pacto está prestes a ser rompido. A sala ficou em profundo silêncio. Bianca sentiu suas pernas fraquejarem. Pacto? Que pacto? O nó na garganta apertava cada vez mais. O advogado, que havia estado calmo até então, começou a ficar agitado. Isso é mais complicado do que parece. Ela tem inimigos poderosos que não hesitarão em fazer o que for preciso para evitar que você descubra a verdade. Júlio, que já estava inquieto, interrompeu. Quem são esses inimigos? E por que tudo isso está acontecendo agora? Sua voz estava repleta de ansiedade e Bianca percebeu como o passado deles estava interligado em um enredo confuso e perigoso. Foi então que, como se o universo quisesse adicionar uma pitada de caos à situação, um barulho forte irrompeu do lado de fora. O som de uma frenética frenagem de pneus encheu a sala, fazendo todos se virarem. A porta da sala se abriu de um chute. Um grupo de homens armados entrou com expressões ferozes, como se tivessem vindo direto de um filme de ação. "Paga!" um deles gritou, apontando para Bianca. O caos instaurou-se. Todos começaram a gritar. Rodrigo tentou proteger Bianca e Lia, mas a sala rapidamente transformou-se em um campo de batalha. O homem que havia chegado antes, aquele que alegava ser o advogado, recuou para proteger-se, enquanto os homens armados se aproximavam. "Não, não!" Bianca gritou, segurando Lia firmemente em seus braços. Ela sentiu uma onda de adrenalina percorrendo seu corpo. "O que vocês querem?" Sua voz era quase um sussurro, o medo e a determinação se misturando em seu olhar. "Queremos a verdade!" um dos homens respondeu, seu sorriso revelando um coração sombrio. "E você vai nos ajudar a encontrá-la? O suspense é insuportável. O que estava acontecendo?" Bianca sentiu o coração acelerar, uma tempestade de emoções a dominando. E em meio a tudo isso, uma nova revelação começou a surgir em sua mente. Por que ela, a filha adotiva, estaria tão alinhada com a história da sua mãe biológica? O que mais sua família, seu ex-parceiro e até mesmo Lia poderiam saber que ela ainda não tinha descoberto? "Esperem!" o advogado gritou, sua voz carregando uma urgência inesperada. "Eu sei onde a Daniela está. Ela me contou tudo." A sala congelou. Todos os olhos estavam fixos nele. "O que você sabe sobre isso?" Júlio questionou, sua voz tensa, enquanto os homens armados trocavam olhares confusos. "Ela está escondida, mas podemos salvá-la. A única maneira é você, Bianca, se envolvendo nesse jogo. Você precisa saber a verdade sobre quem realmente é." A revelação havia caído como uma bomba. Bianca sentiu um mundo de segredos se abrir diante dela. Quem sou eu? O que isso significa? Mas antes que alguém pudesse responder, um dos homens armados, que parecia estar em posição de comando, puxou uma máscara do bolso e a colocou sobre o rosto. "Chega de perguntas. É hora de agir." No instante seguinte, ele sacou uma arma e apontou para Bianca. "Diga o que você sabe, ou a criança paga o preço." O gelo desceu pela coluna dela. O mundo tinha mudado completamente. As certezas que até então pareciam firmes, agora estavam em colapso. A única coisa que Bianca pôde fazer foi gritar: "Lia!" E com isso, o caos se instalou novamente. A sala agora estava em chamas de tensão e medo, e tudo o que restou foram perguntas. A verdade estava prestes a emergir, mas a que custo? O coração de Bianca batia descompassado. E a única coisa que ela sabia era que a vida dela e de Lia nunca mais seriam as mesmas. O que viriam a descobrir a seguir? Bianca estava paralisada, a respiração pesada. A tensão na sala era palpável, como se o próprio ar
estivesse sobrecarregado com promessas de revelações aterrorizantes. O homem diante dela, com um olhar penetrante, parecia ser a personificação de todos os segredos guardados à força. Você realmente não tem ideia do que está por trás de tudo isso, tem? Sua voz era grave e fria, e Bianca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antes que ela pudesse responder, o advogado cutucou o silêncio com um ar sombrio. Bianca, é uma questão de vida ou morte. Sua mãe biológica. Ela não só está viva, mas também está em perigo. O murmúrio crescente na sala deixou claro que todos estavam prestando atenção. O coração de Bianca disparou. O que isso significava? Por que ela não sabia? O que mais escondiam dela? E então, no meio da tensão, alguém gritou. Era Lia, com um olhar de medo. Mamãe, quem é esse homem? O que está acontecendo? Pânico nos olhos da filha fez o mundo de Bianca desmoronar um pouco mais. Ela queria proteger Lia, mas era incapaz até de proteger a si mesma. Silêncio! O homem com a presença ameaçadora gritou, sua voz cortando a sala como uma faca. Eu não estou aqui para brincar. Estou aqui porque há muito em jogo. Todos os olhares se viraram para ele, e a tensão aumentou. Ele se virou para Bianca. Suas palavras, agora mais suaves, mas ainda intimidantes. O que você não sabe é que Daniela, sua mãe biológica, fez um pacto, e esse pacto está prestes a ser rompido. A sala ficou em profundo silêncio. Bianca sentiu suas pernas fraquejarem. Pacto? Que pacto? O nó na garganta apertava cada vez mais. O advogado, que havia estado calmo até então, começou a ficar agitado. Isso é mais complicado do que parece. Ela tem inimigos poderosos que não hesitarão em fazer o que for preciso para evitar que você descubra a verdade. Júlio, que já estava inquieto, interrompeu. Quem são esses inimigos? E por que tudo isso está acontecendo agora? Sua voz estava repleta de ansiedade, e Bianca percebeu como o passado deles estava interligado em um enredo confuso e perigoso. Foi então que, como se o universo quisesse adicionar uma pitada de caos à situação, um barulho forte irrompeu do lado de fora. O som de uma frenética frenagem de pneus encheu a sala, fazendo todos se virarem. A porta da sala se abriu de um chute. Um grupo de homens armados entrou com expressões ferozes, como se tivessem vindo direto de um filme de ação. Pegue-a! Um deles gritou, apontando para Bianca. O caos instaurou-se. Todos começaram a gritar. Rodrigo tentou proteger Bianca e Lia, mas a sala rapidamente transformou-se em um campo de batalha. O homem que havia chegado antes, aquele que alegava ser o advogado, recuou para proteger-se enquanto os homens armados se aproximavam. Não! Não! Bianca gritou, segurando Lia firmemente em seus braços. Ela sentiu uma onda de adrenalina percorrendo seu corpo. O que vocês querem? Sua voz era quase um sussurro, o medo e a determinação se misturando em seu olhar. Queremos a verdade! Um dos homens respondeu, seu sorriso revelando um coração sombrio. E você vai nos ajudar a encontrá-la! O suspense era insuportável. O que estava acontecendo? Bianca sentiu o coração acelerar, uma tempestade de emoções a dominando. E em meio a tudo isso, uma nova revelação começou a surgir em sua mente. Por que ela, a filha adotiva, estaria tão alinhada com a história da sua mãe biológica? O que mais sua família, seu ex-parceiro e até mesmo Lia poderiam saber que ela ainda não tinha descoberto? Esperem! O advogado gritou, sua voz carregando uma urgência inesperada. Eu sei onde a Daniela está. Ela me contou tudo. A sala congelou. Todos os olhos estavam fixos nele.
O que você sabe sobre isso? Júlio questionou, sua voz tensa, enquanto os homens armados trocavam olhares confusos. Ela está escondida, mas podemos salvá-la. A única maneira é você, Bianca, se envolvendo nesse jogo. Você precisa saber a verdade sobre quem realmente é. A revelação havia caído como uma bomba. Bianca sentiu um mundo de segredos se abrir diante dela. Quem sou eu? O que isso significa? Mas antes que alguém pudesse responder, um dos homens armados, que parecia estar em posição de comando, puxou uma máscara do bolso e a colocou sobre o rosto. Chega de perguntas! É hora de agir! No instante seguinte, ele sacou uma arma e apontou para Bianca. Diga o que você sabe ou a criança paga o preço. O gelo desceu pela coluna dela. O mundo tinha mudado completamente. As certezas que até então pareciam firmes agora estavam em colapso. A única coisa que Bianca pôde fazer foi gritar: Lia! E com isso, o caos se instalou novamente. A sala agora estava em chamas de tensão e medo, e tudo o que restou foram perguntas. A verdade estava prestes a emergir, mas a que custo? O coração de Bianca batia descompassado, e a única coisa que ela sabia era que a vida dela e de Lia nunca mais seriam as mesmas. Então, como um trovão em meio à tempestade, a porta se abriu novamente. Desta vez com uma força irresistível, e surgiu Daniela, a mãe biológica que Bianca nunca esperou ver. Não façam nada! Ela gritou, com um olhar intenso. O que vocês estão fazendo? Essa é minha filha! Bianca olhou para a mulher, seu coração batendo descontroladamente. O que estava acontecendo? Daniela estava viva. Mas e as mentiras? E os segredos? A sala estava em silêncio. Os homens armados hesitaram, perplexos, e o jogo havia mudado. Mãe, Bianca sussurrou, a confusão tomando conta de seu ser. Tudo parecia rodar. Bianca, eu preciso que você me ouça. Eles não são quem você pensa que são, disse Daniela, com os olhos cheios de pânico. O medo em seu rosto era real. E agora, Bianca sentiu uma sensação estranha de proteção. Mas, por outro lado, a traição a consumia. Você tinha que me contar a verdade, gritou, as palavras saindo como uma ferida exposta. As revelações não paravam. E enquanto Daniela tentava se aproximar, uma das armas disparou. O tiro ecoou pela sala como um trovão, e o mundo de Bianca caiu ao seu redor. Todo o seu universo estava em colapso. Onde estava a esperança? A verdade não era aquilo que ela esperava, e a batalha estava apenas começando. E a última coisa que ela viu foi o olhar de Lia, cheio de inocência e confusão. Como poderia torcer tudo mais uma vez? A que ponto tudo havia chegado? O que viria a seguir? A única certeza que restava era que a vida nunca mais seria a mesma. Bianca estava paralisada, a respiração pesada. A tensão na sala era palpável. O homem que surgiu de forma abrupta, com a arma em punho, sinalizou que o mundo ao seu redor estava prestes a mudar. Ela sentia o olhar de Lia, a filha ainda em seus braços, cheia de confusão e medo. E então, como uma bomba, Daniela entrou. Não façam nada! Essa é minha filha! O tempo parecia parar. Todos os olhares se voltaram para Daniela. O pânico estava estampado em seu rosto e a verdade que ela carregava parecida com uma corrente elétrica no ar. Na mesma hora, o homem armado hesitou, mas continuou com a arma apontada, como se o momento exigisse uma ação. Você não entende, Daniela.
Ele gritou, seu tom carregado de raiva. Você vai ter que decidir, ou vamos levar sua filha. As palavras dele ecoaram pela sala, e Bianca sentiu um frio na espinha. Mãe, o que está acontecendo? A angústia em Lia era palpável. Bianca olhou para a menina e uma onda de proteção a invadiu. Tudo vai ficar bem, meu amor. Ela sussurrou, mas as mentiras que cercavam sua vida ainda não haviam se revelado completamente. O advogado, ainda em estado de choque, gritou, saiam, ou todos nós vamos acabar mal. A sala estava um verdadeiro campo de batalha. E com o barulho, a força de uma verdade escondida surgia do fundo do abismo. Eu vim para te proteger, Bianca, Daniela disse, com uma voz quase desesperada. Mas antes que pudesse explicar, o clima de incerteza atingiu seu auge. Das sombras, uma figura conhecida surgiu. Júlio! O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz encolhida pelo medo e pela raiva. Eu não quero que você chegue perto delas. Mãe, Lia puxou a blusa de Bianca, o olhar expressando perguntas que ninguém estava pronto para responder. Quem são essas pessoas? No clímax do caos, com gritos e acusações saltando de todos os lados, uma explosão repentina irrompeu na sala. O estilhaçar de vidro. Um dos homens armados foi derrubado por uma bala que veio de fora, seguida de mais tiros. O barulho era aterrorizante. A sala, que parecia um campo de guerra, agora era um verdadeiro cenário de terror. Corre, Lia! Gritou Bianca, puxando a menina para se proteger atrás da mesa. O mundo estava ruindo ao seu redor. E naquele instante, Bianca viu o advogado, mas ao mesmo tempo reconheceu algo em sua expressão que a fez sentir um frio na barriga. Ele estava intacto, mas com um olhar cheio de intenções, rápido como um relâmpago. O pensamento lhe ocorreu. O que você está escondendo? Nesse momento, um grito sobrepujou tudo. Bianca e Daniela estavam em pé, segurando-se uma na outra. O caos parecia ter uma ordem estranha. Uma verdade prestes a ser revelada em meio à destruição. E se eu dissesse que você nunca deveria ter sido adotada? O advogado soltou essa frase como um golpe. O silêncio tomou conta e uma sombra distante pairou sobre as mulheres. Você sempre foi parte de uma negociação entre Daniela e Júlio. O que você é? Você fez de sua vida? Tudo foi um plano. Bianca mal conseguiu processar a informação. O calor e a raiva a atravessaram. O que você quer dizer com isso? Sua voz era um sussurro, quase quebrado. Daniela, sem poder esconder a dor, respondeu. Havia um motivo para eu não estar com você, Bianca. Eu não queria te colocar em perigo. Júlio! Ele fez promessas que não poderia cumprir. E qual é a verdade, mãe? O que mais você escondeu? A indignação de Bianca explodiu e o caos ao redor parecia aumentar. Tudo se entrelaçava e, mais do que nunca, ela sentiu que cada palavra que saía da boca de Daniela poderia mudar seu destino. O que mais estava por trás dessa história? Um novo grito irrompeu, mas não era ela. Era uma mulher que havia entrado. Está tudo pronto. Fomos seguidos. A tensão aumentou. Bianca percebeu que a vida dela, a sua verdadeira história, estava prestes a ser reescrita com sangue e lágrimas. E o que viria a seguir? O que mais estavam escondendo? A verdade estava se aproximando como um furacão e ela estava no epicentro, sem saber se estava pronta para enfrentar a tempestade. Bianca sentia o coração disparar, a adrenalina pulsando em suas veias. O caos na sala estava em ebulição.
Os homens armados hesitavam, o olhar fixo em Daniela, que havia surgido como um anjo ou um demônio. Você não vai levar minha filha! A voz de Daniela cortou o ar, cheia de coragem. Não podemos perder tempo! O homem armado gritou, sua expressão combinando determinação com um toque de desespero. O advogado observava tudo, ciente de que cada segundo contava. A tensão contínua era como um fio prestes a se romper. Fiquem todos calmos. Rodrigo bradou, colocando-se na frente de Bianca e Lia. Vocês não precisam fazer isso. Ele parecia um leão em meio a um rebanho apavorado, disposto a proteger as duas a qualquer custo. Mas a situação estava muito além de qualquer controle. Vocês não precisam levar ninguém, disse Daniela, finalmente tomando uma atitude. Só quero minha filha de volta. Farei o que for necessário. O grito dela foi carregado de dor e determinação. Bianca observava, confusa. Afinal, quem era aquela mulher? A mãe biológica, mas ainda assim uma estranha. O que mais ela escondia? No calor do momento, de repente, o som de sirenes ecoou do lado de fora. Era um sinal de esperança ou de mais problemas. A polícia! Um dos homens murmurou, enquanto a expressão em seu rosto mudava para um misto de pânico e raiva. Saia da frente! Ele gritou, associando-se ao líder dos armados. Bianca viu a chance e, sem pensar duas vezes, puxou Lia para perto de si e deu um passo à frente. Vamos! Saia com a gente! Não podemos ficar aqui! Ela sabia que a única saída era agir, e foi então que o caos atingiu um novo nível. Se continuação, eu juro que farei algo que vocês vão se lembrar. O homem ameaçou, mas sua confiança vacilava. Enquanto ele falava, as portas foram arrombadas pela polícia e o som de pisadas pesadas ecoou no ambiente. Todos no chão! Agora! Um policial gritou. E a sala virou um palco de movimentação frenética. O homem armado ameaçou disparar. Mas nesse instante, boas ações sempre parecem prevalecer. O advogado, que relutara em agir antes, arremessou-se do lado de Daniela, elevando a voz. Não faça isso! E então, com a atenção de todos voltada para a crise, o que se seguiu foi um turbilhão. As balas começaram a fly. O pingado de vida e morte pairou no ar. Bianca agarrou Lia e se lançou para o lado, protegendo a menina com seu próprio corpo. Era como se o tempo estivesse desacelerando. Cada batida do coração, uma eternidade. Bianca, eu amo você! Era Júlio desesperado. Ela olhou para ele confusa. Mas havia uma parte dela que ainda se importava. Essa parte queria que ele estivesse lá. Mas a dor do passado não era tão facilmente apagada. Mais do que qualquer outra coisa, eu vou lutar por você! Ele gritou, em um momento de intensa sinceridade. E, de repente, o homem armado caiu. Uma bala o atingiu. Um sinal de que a proteção tinha chegado. Sirenes cortaram o ar e a polícia se aproximava. A tensão se esvaziou. A sala se transformou em um espaço seguro, mas o caos emocional continuava. Bianca olhou para Daniela, a mãe que nunca conheceu. Mas e agora? O que faremos? A voz dela tremia, cheia de perguntas, dores e promessas. Primeiro, precisamos ir embora. Essas pessoas não vão parar. Daniela respondeu, ainda com um tom firme, mas sendo puxada pela realidade. Depois, poderemos finalmente conversar e entender tudo isso. Enquanto a polícia começava a controlar a situação, as palavras de Daniela soaram como um pacto. Uma nova vida, novas verdades, novas oportunidades.
mas que viriam com seus próprios desafios. Bianca segurou a mão de Lia, o olhar fixo em Daniela. Então vamos fazer isso. Mas agora é nossa chance de sermos mais do que apenas segredos. E assim, com o peso do mundo sobre os ombros, Bianca e Daniela se preparavam para a jornada de reconstrução. Mas o futuro ainda permanecia obscuro. O que viria pela frente? O que ainda se escondia nas sombras de seu passado? E essa jornada não era apenas delas. Sempre haveria respostas, confusões e um caminho a trilhar. O que estava por vir? Essa seria uma história cheia de desafios e, acima de tudo, recomeços. E enquanto a cena se acalmava, um último desejo pairou no ar. Bianca podia sentir que essa era apenas a primeira página de um novo capítulo. O que seria das vidas delas a partir daquele ponto? Como o destino ainda tinha cartas na manga? Agora, e se você quer saber o que vai acontecer a seguir? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e se juntar a nós nessa incrível jornada. Não espere nem mais um segundo!